sobre famílias especiais de primos. Deixa eu ver se eu começo falando de primos de Sophie Germain, de primos de Mersenne. Eu acho que vou inverter um pouco a ordem. Eu vou começar falando de primos de Mersenne e de primos de Fermat. Depois eu falo um pouco de primos de Sophie Germain e de primos gêmeos. Muito bem. A gente... Então, primos de Mersenne. A gente sabe que tem infinitos primos, mas tem várias famílias particulares importantes de primos que a gente não sabe se são infinitas ou não. Vou falar sobre algumas delas. Uma das mais populares são os primos de Mersenne, que são números são primos que são da forma potência de 2 menos 1. A gente tem um exercício que provavelmente a gente resolveu logo nas primeiras aulas, né? Que se A e N são maiores ou iguais a 2 e A elevado a N menos 1 é primo, então A tem que ser 2 e N tem que ser primo. Quer dizer, o primo tem que ser da forma 2AP menos 1 com P primo necessariamente. De fato, né? Então, só resolver isso de novo. AN menos 1 você pode fatorar como A menos 1 vezes AN menos 1 mais AN menos 2 mais A mais 1. Então, se A for maior que 2, né, esse A menos 1 é maior que 1. Isso dá uma fatoração não trivial do AN menos 1 que não pode ser primo, né? Então, em particular, se A é maior que 2, AN menos 1 é composto. Tem uma fatoração explícita aqui, né? Por outro lado, se N não é primo, se N fosse igual a, sei lá, RS com RS maiores ou iguais a 2, você pode escrever AN menos 1 é ARS menos 1. Não, mas isso você pode escrever como AS menos 1. Isso, de novo, você pode fatorar do mesmo jeito que em cima. Isso aqui é AR menos 1, ARS menos 1, mais ARS menos 2, mais etc., mais AR mais 1. Quer dizer, você cai exatamente no caso acima, em que em vez de A você tem A elevado a R, que é maior que 2, né? Porque o A e o R são pelo menos 2. Então, uma coisa desse tipo, uma potência de AR menos 1, o S também é pelo menos 2, é uma coisa que fatora, como aqui em cima. Então, nesse caso, também é composto. E, de novo, mesmo que o A seja 2, AN menos 1 é composto. Então, o único jeito de ser primo é que o A seja 2 e o N seja primo. E, de fato, existem vários números primos conhecidos dessa forma. Então, vamos fazer uma lista, né? O maior deles, de fato... Aí eu botei mais um, aqui está escrito os 9, mas na verdade são os 10. Os 10 maiores primos conhecidos são primos de Mersenne. O maior deles
2 elevado a 57 milhões, 885 mil, 161, menos 1. Né? Que tem, lá, quase 20 milhões de algarismos, é um número enorme. Né? Mas, de fato, o segundo maior, por exemplo, é 2 elevado a 43 milhões, 112.609 menos 1. Terceiro maior é 2 elevado a 37 milhões, 156.667 menos 1, etc. São os maiores primos conhecidos. E tem uma razão para isso. Os maiores primos conhecidos são primos de Mersenne, porque é mais fácil pegar um número de Mersenne grande dessa forma e checar se ele é primo, do que pegar um número da mesma ordem de grandeza, mais aleatório, e decidir se ele é primo ou não. Quer dizer, tem um teste de primalidade específico para números de Mersenne, que a gente vai discutir daqui a pouco, né, que é o popular critério de Lucas-Lehmer. Deixa eu explicar ele logo. Né? Isso se deve ao critério de Lucas-Lehmer. Tem uma prova nessas notas do critério de Lucas-Lehmer, mas que não é exatamente a mais elementar possível. Eu acho que eu vou deixar para provar o critério de Lucas-Lehmer numa aula posterior, quando eu falar de sequências recorrentes, propriedades aritméticas de sequências recorrentes. Mas o critério de Lucas-Lehmer diz o seguinte: seja Sn, n maior ou igual a zero, a sequência definida por S0 é igual a 4 e Sn mais 1 é Sn ao quadrado menos 2 para todo n maior ou igual a 0. Então ela começa assim, né? Bom, deixa eu enunciar o critério, depois a gente olha para os primeiros valores da sequência. Então, 2AP menos 1, isso vale para todo P maior ou igual a 2. Para todo P maior que 2, desculpa. P igual a 2 é meio especial. Para todo P maior que 2, 2AP menos 1 é primo. Se somente se 2AP menos 1 divide S índice P menos 2. Deixa eu dar alguns exemplos. 2 ao cubo menos 1, que é 7, é primo. E 7 divide S3 menos 2, que é o S1. Quem que é o S1? É o S0 ao quadrado menos 2, que é 4 ao quadrado menos 2, 16 menos 2 é 14. De fato, 7 divide 14, 7 é primo. 2 à quinta menos 1 é 31. É primo. E 31 divide S5 menos 2, que é o S3. Né? Por que é isso? Bom, primeiro, quem que é o S2? S2 é S1 ao quadrado menos 2, ou seja, 14 ao quadrado menos 2, é 194. Mas só interessa quanto é que ele é módulo 31. O módulo 31, 31 vezes 6 é 186, isso aqui dá 8. Módulo 31. E o S3 é o S2 ao quadrado menos 2. Como o S2 é congruente a 8, isso é congruente a 8 ao quadrado menos 2, que é 64 menos 2, 62, que é 0 o módulo 31. Então, de fato, o S3 é múltiplo de 31. Isso dá certo sempre que o 2AP menos 1 for primo, 2AP menos 1 vai dividir SP menos 2 e vice-versa. Quando não é primo, não divide. Então, o critério se somente se. E como vocês observam, basta fazer contas módulo 2AP menos 1. Então, você nunca tem que trabalhar com números maiores que o 2AP menos 1. 2AP menos 1 tem P bits, né? Tem P algarismo na base 2. Computadores que gostam de fazer contas na base 2, né? Já fazem naturalmente contas na base 2. Então, o critério de Lucas-Lehmer, ele roda bastante bem. O que o pessoal faz tem um projeto compartilhado na internet, www.mersenne.org,
que tem um programa bastante eficiente, bastante otimizado, que testa a primalidade de números de Mersenne, né, usando o critério de Lucas Lehmer. E tem um monte de expoentes candidatos, são todos expoentes primos grandes, né? E aí na página tem um programa que distribui os expoentes pelas pessoas. As pessoas cadastram aí, baixam o programa, e aí o programa fica testando se números de Mersenne são primos, enquanto o computador não está fazendo muita coisa. E todos esses 10 maiores primos conhecidos foram descobertos por esse projeto, que é o GIMPS. Great Internet Mersenne Prime Search, um projeto compartilhado para procurar primos de Mersenne. E tem uns prêmios, tem uns prêmios em dinheiro para quando você acha um primo de Mersenne. É quase uma loteria, né? O computador fica testando sozinho, às vezes ele acha, dá uma mensagem, né? Por exemplo, acho que o primeiro primo com mais de 100 milhões de algarismos vale, não sei, $100 mil, uma coisa assim. Então, é um negócio que não custa muito testar. Muito bem. Mas primos de Mersenne tem uma relação também com um assunto bastante clássico, que são os números perfeitos. Né? N é perfeito. Quando o sigma de N é 2N. Ou seja, quando N é a soma dos seus divisores próprios. Sigma de N é a soma de todos os divisores de N, né? Mas inclui o N. Então, quando sigma de N é 2N, quer dizer que a soma dos divisores próprios de N, quer dizer, a soma dos divisores de N são menores que N, dá exatamente N. Por exemplo, 6 é 1 mais 2 mais 3, são todos os divisores próprios de 6. 28 é 1 mais 2 mais 4 mais 7 mais 14, né? São todos os divisores próprios de 28, assim por diante. Então tem um teorema que uma direção é do Euclides, a outra é do Euler. E, portanto, tem uns 2.000 anos de diferença entre as duas coisas. Se N é par, então N é perfeito. Se, somente se. N for da forma 2AK menos 1, ou 2AP menos 1, vezes 2AP menos 1, com 2AP menos 1 primo. Quer dizer, sempre que você tem um primo de Mersenne, associado a ele tem um número perfeito. Por exemplo, esse negócio aqui mostra que o maior número perfeito conhecido é 2 elevado a 57.885.160 vezes 2 a 57 milhões, 161 menos 1. Então, sempre que você tem um primo de Mersenne, associado a ele você tem um número perfeito par, e todos os números perfeitos pares são dessa forma. Uma observação importante é que não se sabe se existe algum número perfeito ímpar. Se existir tem que ser bem grande, mas tem que ser complicado, tem que ter vários fatores primos. É um negócio que está em aberto, talvez seja uma das perguntas, ou talvez a pergunta em aberto mais antiga da matemática, se existe algum número perfeito ímpar. Porque ninguém nunca achou nenhum, ninguém sabe provar que não tem, né?
quando ele é a soma dos seus divisores próprios. Se n é par. N é par é hipótese, né? Mas esse teorema só fala sobre números perfeitos pares. Ele não diz nada sobre os possíveis números perfeitos ímpares. Então pode ter, pode não ter, o teorema não diz nada sobre eles. Mas vamos provar. Na parte do Euclides é que esses números são números perfeitos. Se 2AP menos 1 é primo, sigma de 2AP menos 1, 2AP menos 1, esses caras são primos entre si, sigma é uma função multiplicativa, né? Então isso é sigma de 2AP menos 1 vezes sigma de 2AP menos 1. Sigma na potência de 2, os divisores são todos potências de 2, né? 1 mais 2 ao quadrado até 2AP menos 1. E como 2AP menos 1 é primo, ele só tem dois divisores, que são 1 e ele mesmo. Né? Agora, quanto que dá a soma dessa PG aqui de potência de 2? Dá justamente 2AP menos 1. E essa soma dá 2AP. Isso é exatamente o dobro do número que a gente tinha antes. Então, isso prova que esses números são perfeitos quando 2AP menos 1 é primo. Usando o fato de que sigma é multiplicativo, quer dizer que se tem dois caras primos entre si, o sigma do produto é o produto dos sigmas. O sigma é a soma dos divisores. Todos, incluindo o próprio número. Né? Por outro lado, se n é par, se n é par, a gente pode fatorar ou começar a fatorar ele, separando a maior potência de 2 que divide n do resto. Né? Então, n é 2ak vezes b, com k maior ou igual a 1, e o b ímpar. Né? Todo número pode ser escrito como uma potência de 2 vezes um número ímpar. Você separa a maior potência de 2 que aparece da fatoração dele. E a gente supõe que esse número seja perfeito, ou seja, vamos supor que sigma de n é 2n. Então, 2n, quem que é 2n? É 2ak mais 1 vezes b, né? É sigma de n, mas de novo, como sigma é multiplicativo, isso é sigma de 2ak vezes sigma de b. Ou seja, sigma de 2ak é 2ak mais 1 menos 1, né? Quer dizer, 1 mais 2 ao quadrado até 2ak, que dá 2ak mais 1 menos 1, sigma de b. Então, comparando as duas coisas, 2ak mais 1 vezes b é igual a isso. Né? Portanto, em particular, né, o 2ak mais 1 menos 1 divide 2ak mais 1 vezes b, e logo 2ak mais 1 menos 1 divide b. Então vamos lá, então a gente escreve. Então, b é múltiplo de 2ak mais 1 menos 1. Eu quero provar que b é igual a 2ak mais 1 menos 1. Então, afirmamos b é igual a 2ak mais 1 menos 1. Porque, senão, o b vai ser 2ak mais 1 menos 1 vezes um certo c, com c maior que 1. E sigma de b é pelo menos, é soma dos divisores, tem 3 divisores pelo menos, são 1, o próprio c e o próprio b, né? Ou seja, o sigma de n, que é 2ak mais 1 menos 1
sigma de B é maior ou igual a 2ak mais 1 menos 1, que multiplica 1 mais C mais B. Isso é 2ak mais 1 menos 1, mais 2ak mais 1 menos 1 vezes C, mais 2ak mais 1 menos 1 vezes B. Isso é 2ak mais 1 menos 1 mais B. 2ak mais 1 menos 1 vezes C é igual a B, né? Então isso aqui é B e aqui é 2ak mais 1 menos 1 vezes B. Isso então é... Bom, deixa eu escrever um maior. Logo eu vou esquecer o 2ak mais 1 menos 1, então isso vai ser maior do que isso mais isso. Quanto que é isso mais isso? Simplesmente 2ak mais 1 vezes B, que é 2n. Então nesse caso, o sigma de n é estritamente maior que 2n. Né? Isso é absurdo, supondo que o sigma de n é igual a 2n. Então eu provei que B tem que ser igual a 2ak mais 1 menos 1. Falta provar só que o B tem que ser primo. Porque se o B for primo, né, o n é justamente... Você chama k mais 1 de P. O n vai ser uma coisa da forma 2ak, que é 2ap menos 1, vezes 2ap menos 1, porque o B é 2ak mais 1 menos 1, e o 2ap menos 1 vai ser primo, que eu vou provar que o B é primo. Né? Então acabou. Se eu provar que o B é primo, acabou. Está exatamente nas condições. Então basta provar que o B é primo. Então basta agora provar que B é 2ak mais 1 menos 1 é primo. Mas se ele não for primo, o sigma de B é maior que 1 mais B. B sempre tem pelo menos dois divisores, são 1 e B. Se o B for primo, esses são os únicos divisores. Mas se o B não for primo, tem mais divisores lá no meio. Então o sigma de B é maior que 1 mais B. Só que B é 2ak mais 1 menos 1, então isso é 2ak mais 1. Onde sigma de n, que é 2ak mais 1 menos 1 sigma de B, é maior que 2ak mais 1 menos 1 vezes 2ak mais 1. Isso justamente é o 2n. Porque n é 2ak vezes b, e o b é 2ak mais 1 menos 1 que está aqui. Então isso aqui é 2 vezes 2ak vezes 2ak menos 1. Então acabou a prova, né? Não é absurdo, né? Porque a gente está supondo que sigma de n é igual a 2n. Absurdo. E acabou a prova. Então o b tem que ser primo, não pode ser não. Isso é a parte do Euler, né? A parte do Euclides foi essa aqui, né? Essa aqui é a parte do Euler que é mais sofisticada um pouquinho. Muito bem, então primo Mersenne tem a ver com esse problema clássico que são esse negócio de classificar números perfeitos. Deixa eu falar um pouco sobre primos falar um pouquinho mais sobre fatores primos de números de Mersenne. Uma proposição. Se P e Q são primos, digamos, né? E Q é um divisor de 2AP menos 1, então Q é necessariamente congruente a 1 módulo P. E a prova disso é bem rápida, que é simplesmente observar que, bom, se Q divide 2AP menos 1, então 2AP é congruente a 1 módulo Q. Mas então a ordem módulo Q de 2, né, tem que dividir P, mas P é primo. O que é a ordem módulo Q de 2? É o expoente da menor potência de 2 que dá 1 módulo Q. Como 2AP dá 1 módulo Q, esse expoente tem que dividir P. Então, a ordem módulo Q de 2 tem que ser igual a P, porque P é primo e não pode ser 1, né? Porque 2 não é congruente a 1 módulo Q, que é um primo. Primo não pode dividir 1. Mas a ordem módulo Q de 2 sempre divide φ de Q, que é Q menos 1. Portanto, P divide Q menos 1, ou seja, Q é congruente a 1 módulo Q.
Então o Q tem que ser um módulo P. O menor primo que poderia ser um módulo P, se P é um primo ímpar, digamos, bom, P mais 1 é par se P for ímpar, né? Então não vai dar primo. Mas 2P mais 1 poderia ser primo. E de fato a seguinte proposição diz que isso às vezes acontece. Proposição, dado P', 2P mais 1 é um divisor de 2AP menos 1, se somente se 2P mais 1 é primo. Nesse caso, a gente disse que P é um primo de Sophie Germain. Sophie Germain, uma matemática que relacionou esses primos com o último teorema de Fermat. Ela provou que o último teorema de Fermat é verdadeiro, pelo menos num dos casos, quando o expoente é um primo de Sophie Germain. Se P é um primo, tal que 2P mais 1 é primo, então a equação XAP mais YAP igual a ZAP não tem solução com x, y e z não múltiplos de P, né? Isso tem no início das notas, não sei se eu vou ter tempo para provar, mas então se P não divide x, y, z, você não pode ter XAP mais YAP igual a ZAP quando P é um primo de Sophie Germain, digamos com P maior que 2. Então, mas vamos lá, vamos provar essa proposição que já dá uma aplicação bacana de primos de Sophie Germain. Existem primos de Sophie Germain bastante grandes, eu acho que aqui a gente menciona. Também ninguém sabe provar se tem infinitos ou não. Por exemplo, por exemplo, 3, 5 e 11 e agora vamos dar um exemplo grande, 18.307 vezes, não é 183.027, perdão. 183.027 vezes 2 a 265.440 menos 1 são primos de Sophie Germain. Porque 7, que é 2 vezes 3 mais 1, 11, que é 2 vezes 5 mais 1, e 23, que é 2 vezes 11 mais 1, são primos. Bom, e 183.027 vezes 2 é 265.441 menos 1 também é primo, que é 2 vezes isso mais 1, né? Mas, então, tem esse exemplo de caras bastante grande. Mas vamos provar essa proposição. Na prova da proposição. Então, olha só, seja que... Vamos primeiro supor que 2P mais 1 é primo. Então, 2AP menos 1... Quem que é P? É Q menos 1 sobre 2. Então, 2AP menos 1, desculpa. É 2 Q menos 1 sobre 2 menos 1. Esse cara... Então, para ver que... Só que Q é um primo ímpar. 2AK menos 1 sobre 2 é congruente ao símbolo de Legendre, 2Q, né? Módulo Q. Uma propriedade básica de símbolo de Legendre. Quer dizer, 2 é quadrado módulo Q, se somente se isso aqui é 1 módulo Q.
E se 2 não for quadrado módulo Q, isso aqui dá menos 1 módulo Q. O quadrado disso é 2AQ menos 1, que é sempre 1 módulo Q. Então isso aí módulo Q ou é 1 ou é menos 1, porque o quadrado dá 1. E justamente ele é 1 quando 2 é quadrado, quando a base, em geral, A elevado a Q menos 1 sobre 2, é 1 módulo Q se o A for quadrado módulo Q, e menos 1 se A não for quadrado, supondo que A não é múltiplo de Q, né? Mas em particular você tem isso. Então a gente precisa ver se 2 é quadrado módulo Q. Mas P é um primo ímpar, né? Deixa eu supor P primo ímpar. Né? Tá. Para 2 é falso, né? 2 vezes 2 mais 1 é primo, que é 5, mas 5 não divide 2 ao quadrado menos 1, que é 3. Então, para P igual a 2 é falso. Tem que supor que P é um primo ímpar. Mas então, P é um primo ímpar, então P é 1 módulo 2, portanto 2P é 2 módulo 4, Q é 2P mais 1, é 3 módulo 4. Vamos ver se a gente consegue... não, a gente precisa supor que P é 1 módulo 4, provavelmente. Deixa eu ver. Deixa eu tomar cuidado. Tem que fazer alguma hipótese sobre a classe de congruência do P, senão não vai dar certo. Então, perdão, onde é que a gente está? Quatro, 5, 6. Isso. É importante supor que P é 3 módulo 4. Então, desculpem. Não é só supor que P é ímpar. Para o argumento funcionar, o P tem que ser 3 módulo 4. Não, perdão. Tem essa hipótese sobre o primo P. P congruente a 3 módulo 4. Esse argumento não vai funcionar para P congruente a 1 módulo 4. Mas vamos lá. P congruente a 3 módulo 4, quer dizer, ele é uma coisa da forma 4K mais 3, quando você multiplica por 2, fica congruente a 6 módulo 8. E somando, vai ficar 7 módulo 8. Né? Somando 1, né? 2P mais 1 vai ser 7 módulo 8. Tá, então Q é 7 módulo 8, portanto, 2 é quadrado módulo Q para Q', se somente se Q é 1 ou menos 1 módulo 8. Uma coisa que a gente provou quando falou de resíduos quadráticos. Então 2Q é 1 nesse caso. Ou seja, de fato, 2AP menos 1, que é 2AQ menos 1 sobre 2 menos 1, vai ser congruente a 1 menos 1, quer dizer, vai ser congruente a 0 módulo Q. Tá? Então isso é uma das direções. Agora vamos ver a volta. Por outro lado, se é 2P mais 1 divide 2AP menos 1, né? A gente gostaria de provar que 2P mais 1 é primo, né? Mas aí a gente vai ter 2AP congruente a 1 módulo 2P mais 1, ou seja, a menor potência de 2, que é como então, necessariamente a ordem módulo 2P mais 1 de 2 divide P, e como P é primo, a ordem módulo 2P mais 1 de 2 é igual a P. Né? É a menor potência de 2 que divide 2P mais 1. Mas a gente vai ver que isso implica que o 2P mais 1 é primo pelo seguinte. Né? Se 2P mais 1 não é primo, existe, seja Q, fator primo de 2P mais 1.
Como 2p mais 1 é ímpar, né? O Q vai ser no máximo 2p mais 1 dividido por 3. Porque o 2p mais 1 tem que ser Q vezes outro número ímpar maior que 1. Isso é menor que P, né? Porque P é um primo ímpar. Né? 2p mais 1 é menor que 3p, né? Porque P é maior que 1. Né? Então, Q é menor que P, né? Mas, de novo, a gente tem que... Bom, Q divide 2p mais 1, que divide 2ap menos 1. Então, a gente pode fazer o mesmo argumento. Na verdade, nem precisava de ter feito nesse momento. Mas o argumento da ordem, quer dizer, 2ap é 1 módulo Q. Ou seja, a ordem módulo Q de 2 divide P. Como P é primo, a ordem módulo Q de 2 tem que ser igual a P. E a ordem tem que dividir. Física, quer dizer, a gente até já fez esse argumento. Um divisor de 2ap menos 1 tem que ser congruente a 1 módulo P. Né? Mas vamos fazer de novo. Φ de Q é Q menos 1. Estou repetindo o argumento daquela proposição. Ou seja, Q é congruente a 1 módulo P. Mas isso é absurdo porque Q é menor que P, né? Q tem que ser no mínimo P mais 1, 2P mais 1. Pois Q é menor que P. Acabou a prova. Né? Então não dá. Aqui a gente nem precisou usar que P é congruente a 3 módulo 4, né? O P tem que ser congruente a 3 módulo 4, na verdade, porque se 2p mais 1 é primo, né? Q é 2p mais 1, e Q divide 2ap menos 1, então 2aq menos 1 sobre 2 tem que ser 1 módulo Q, porque Q divide esse negócio. Né? Mas para que isso seja 1 módulo Q, o 2 tem que ser um quadrado módulo Q. O Q é sempre congruente a 3 módulo 4, porque P é ímpar, né? O dobro de P é 2 módulo 4, 2p mais 1 é 3 módulo 4. O número da forma 4k mais 3, não, o número primo da forma 4k mais 3, o 2 só é resíduo quadrático módulo esse primo se k for ímpar, quer dizer, se o número de fato for congruente a 7 módulo 8. Porque senão ele é congruente a 3 módulo 8, aí 2 não seria quadrado módulo Q. Quer dizer, de fato, a gente não precisa botar isso na hipótese. Se P for 1 módulo 4, 2p mais 1 nunca divide 2 elevado a p menos 1. Não dá para provar isso. Né? Porque se dividisse, o segundo argumento mostra que o 2p mais 1 teria que ser primo, mas se o p fosse 1 módulo 4, seria um primo congruente a 3 módulo 8. Né? Então, né, o dobro de um cara que é 1 módulo 4 é 2 módulo 4, soma 1 fica 3 módulo 8. O dobro de um primo que é 1 módulo 4 é 2 módulo 8. Se soma 1 fica 3 módulo 8. E um cara que é 3 módulo 8, 2 não pode ser quadrado módulo ele. Como a gente viu quando discutiu resíduos quadrados, então de fato. Mas esse exemplo grandão, por exemplo, e boa parte dos exemplos grandes de primo de Sophie Germain, são congruentes a 3 módulo 4. Aqui é obviamente um múltiplo de 4, tem essa potência de 2 enorme, menos 1. Então, isso dá muitos exemplos de números de Mersenne com expoente primo, né, que não são primos. Né? Por exemplo, esse aí. Né, se você chama esse número de MP, MP é 2AP menos 1, o M é 183,027 vezes 2 a 265, 440 menos 1, não é primo, é composto. Apesar desse cara ser primo. É composto porque é múltiplo de 2 vezes esse cara menos 1, mais 1, quer dizer, de 163.027 vezes 2 é 265.441 menos 1. Esse cara vai ser um divisor desse. Então isso dá exemplos, porque sempre que você tem um primo de Sophie Germain, que é congruente a 3 módulo 4, você consegue um exemplo, um número de Mersenne composto com um expoente primo. Mas apesar disso tudo, ninguém sabe provar que existem infinitos primos de Mersenne, nem que existem infinitos números de Mersenne com expoente primo que não são primos. Não sabe provar basicamente nada sobre a infinitude dessas coisas, mas todo mundo acredita que existem infinitos primos de Mersenne, mas são relativamente raros, quer dizer que a maioria dos números de Mersenne não são primos, ninguém sabe provar nada disso. Outra coisa que ninguém sabe, outra família importante de primos são os primos gêmeos.
que é outro problema em aberto antiquíssimo, que são primos P tais que P mais 2 também é primo. Né? E de novo tem exemplos de primos gêmeos grandes. Bom, por exemplo, 3, o 5, o 11, né, que 11 e 13 são primos, 41 e 43 são primos, 101 e 103 são primos, então 101. Mas tem, como eu falei, existem primos gêmeos bastante grandes, como esses caras aqui, né? 655, 164, 68355 vezes 2 a 333.333, mais ou menos 1, esses caras são primos. Esse cara menos 1 é primo, esse cara mais 1 é primo. Eles são ambos primos, eles têm 100.355 dígitos cada um. Então tem mais de 100 mil casos decimais, são primos gêmeos bem grandes, mas ninguém sabe provar se existem infinitos primos gêmeos ou não. Todo mundo acha que tem, mas ninguém sabe provar. Mas tem um resultado bastante impressionante, recente, que é um negócio que o pessoal achava que ia demorar muito para alguém conseguir provar, que o do Zhang, né, um chinês que trabalha nos Estados Unidos, provou que existem infinitos pares de primos a uma distância menor que 70 milhões. Quer dizer, tem algum número D menor que 70 milhões, tal que existem infinitos primos P, que P e P mais D são ambos primos, mas o pessoal melhorou esses 70 milhões depois para 4 mil, digamos. É um projeto para melhorar a prova do cara, mas chegar em 2 parece ser muito difícil. Quer dizer, mesmo se provar que tem infinitos primos gêmeos, ainda parece uma coisa meio fora do alcance dos métodos atuais, mas só continua tentando. Teve muito avanço importante sobre isso nos últimos anos. Então deixa eu falar rapidamente de primos de Fermat. Primos de Fermat são números... Então tem outro exercício fácil, que nem esse do Mersenne. Se uma potência, digamos, de 2, né, se A elevado a n mais 1, potência de qualquer coisa, mais 1, né, com A e n maiores ou iguais a 2, é primo, então A é par. E n tem que ser uma potência de 2. Porque, de fato, bom, se o A for ímpar, isso é ímpar. O A elevado a n é ímpar, a n mais 1 é par, né? Se A é ímpar, não prova. De novo, é um exercício fácil. Se A é ímpar, a n mais 1 maior que 2 é par. E, portanto, é composto, né? Agora, se n não é potência de 2, se n é R vezes S, com S maior que um ímpar, né? Quer dizer, se ele tem algum fator ímpar, você pode pensar que R é uma potência de 2, ou que sobra é a parte ímpar do N, né? Mas se ele tem algum fator ímpar, o R poderia ser 1. O importante é que eu estou supondo que o N tem algum fator ímpar. Isso é a mesma coisa que dizer que N não é uma potência de 2. Todo número que não é uma potência de 2 tem algum fator primo ímpar, por exemplo. Né? Então, o que acontece nesse caso? O A elevado a N mais 1... é A elevado a RS mais 1, isso é AR elevado a S mais 1, e o expoente é ímpar, né? Quando o expoente é ímpar, você tem XAS mais 1 com S ímpar, você consegue fatorar do seguinte jeito, isso é AR mais 1, AR S menos 1, menos AR S menos 2, mais etc, menos AR mais 1. Na fatoração de xn mais 1, se n é ímpar, fatora, como x mais 1 vezes xn menos 1, menos xn menos 2, mais xn menos 3, etc, menos x mais 1. Então é só aplicar isso nesse caso. Você tem esse negócio e esse número é composto, obviamente. Esses dois caras são maiores que 1. Isso aqui é menor que isso, né? Isso aqui é composto. Tá, então primos da forma
2ak mais 1. Se o A é 2, o expoente tem que ser uma potência de 2, então são chamados primos de Fermat. Vou chamar de FK esse cara. Fermat achava que todos esses números eram primos. Mas ele estava errado. Para k igual a 0, ele dá 3, né? 2 mais 1. Para k igual a 1 dá 5. Para k igual a 2 dá 17. Para k igual a 3 dá 257. Para k igual a 4 dá 65.537. Esses caras são todos primos. Né? Mas para k igual a 5 já não dá. Para k igual a 5, quem que é o F5? O F5 é 2 a 32 mais 1, não é primo. De fato, Euler provou isso. O Euler provou que 641 divide esse negócio. De fato, 641 você pode escrever de dois jeitos. Ele é 5 vezes 2 a sétima mais 1, né? Mas também é 5 a quarta mais 2 a quarta, né? É 625 mais 16, né? 641. E é 128 vezes 5, 640 mais 1, 641. Então, 5 vezes 2 a sétima é menos 1 módulo 641. Você pode elevar tudo à quarta. 5 a quarta vezes 2 a 28 é menos 1 a quarta, que é 1, né? Módulo 641. Só que 5 a quarta é menos 2 a quarta, né? 5 a quarta mais 2 a quarta é 641. Então isso é menos 2 a quarta vezes 2 a 28. Ou seja, menos 2 a 32. Quer dizer, menos 2 a 32 é 1 módulo 641, portanto, 641 divide 2 a 32 mais 1. Então esse cara não é primo. E ninguém conhece nenhum outro número primo de Fermat. Pode ser que não exista mais nenhum além deles, né? Tem um teste mais ou menos rápido, quer dizer, só não é rápido porque esses números crescem rápido demais, né? O expoente é 2 elevado a k. Mas, né, para k maior ou igual a 1, o FK é primo, se somente se 3 elevado a FK menos 1 sobre 2 é congruente a menos 1 módulo FK. Porque, de fato, FK menos 1 é uma potência de 2, né? 2 a 2ak. Né? Isso aqui é 3 elevado a 2 a 2ak menos 1, né? Porque você divide por 2. É 3 elevado a uma potência de 2. Então, é só pegar 3, levar ao quadrado, levar ao quadrado, levar ao quadrado um monte de vezes e olhar sempre módulo FK e ver se no fim dá menos 1 ou não dá. Então, uma conta que não é, em princípio, tão complicada, mas você tem que fazer essas 2 elevado a k menos 1 operações de elevar ao quadrado. E se k é grande, fica muito grande. Tem que olhar módulo FK, que é um número enorme também, que tem 2 elevado a k mais 1 bits, né? De qualquer jeito, como é que prova isso, né? Porque esse 3FK menos 1, se FK é primo, né? 3FK menos 1 sobre 2 é congruente ao símbolo de Legendre, 3FK módulo FK. Né? Mas, obviamente, o FK é congruente a 1 módulo 4. É um primo congruente a 1 módulo 4. Então, reciprocidade quadrática, né, implica aqui reciprocidade quadrática, que 3FK é FK3, só que 2 a 2AK é um quadrado perfeito, né? 2AK menos 1 ao quadrado. Quadrado perfeito de um cara que não é múltiplo de 3 é 1 módulo 3. Então, isso aqui
é 2, 3, que é menos 1. Né? Pois o FK é 2 a 2AK mais 1, a congruente é 1 mais 1, que é 2 módulo 3. Né? Então, é fácil calcular o FK módulo 3 e dá 2, porque é uma potência de 2 com expoente par, quer dizer, um quadrado perfeito mais 1 quadrado de um cara que não é múltiplo de 3. Então, esse cara dá menos 1, justamente, e a gente está dizendo que... Então, essa implicação está ok. Quer dizer, se FK é primo, então 3FK menos 1 sobre 2 dá menos 1 módulo FK. Por que que... Eu vou acabar rapidinho, que a gente tem um simulado. Só falar umas curiosidades sobre primos de Fermat. Só fazer a volta rapidamente. Uma volta. Agora, se 3A... como é que é FK menos 1 sobre 2? É 2AK menos 1, né? Que é 3A FK menos 1 sobre 2. Se esse troço é menos 1 módulo FK, né? Se você levar ao quadrado, 3A 2A2AK, né? Que é 3A FK menos 1, vai ser 1 módulo FK. Ou seja, a ordem módulo FK de 3 divide 2A2AK. Mas pela congruência acima, a ordem módulo FK de 3 não divide 2AK menos 1. Porque 3 elevado a isso dá menos 1, não dá 1 módulo 3. Então, não tem jeito, né? Isso aqui é a potência de 2 imediatamente antes dessa. Então, a ordem módulo FK de 3 tem que ser igual a 2A2AK, ou seja, 2A2AK, que é o FK menos 1, divide φ de FK. Agora, φ de FK é no máximo o FK menos 1 e só é igual ao FK menos 1 se o FK for primo. Né? Então, não tem jeito, o FK tem que ser primo. Não é porque o φ dele dá maior ou igual a ele menos 1. Quer dizer, todo mundo entre 1 e ele menos 1 tem que ser primo, senão... Então ele é primo. Tem que ser primo com ele, né? Quer dizer, então ele é primo. Bom, então isso prova essa proposição. Só um comentário que primos de Fermat têm uma importância que o Fermat não sabia, mas que o Gauss descobriu. Que eles têm a ver com um problema, eles resolvem um problema clássico de geometria grega, de construções com régua e compasso, que é o seguinte: é possível construir um polígono regular de n lados com régua e compasso, exatamente, né? Se somente se o n for da seguinte forma, for uma potência de 2 vezes um produto de primos P1, P2, PR com P1 menor que P2 menor que PR, primos de Fermat. Então, os primos de Fermat têm a ver com polígonos construtivos com régua e compasso. Então, por exemplo, dá para construir um triângulo regular com régua e compasso, triângulo equilátero com régua e compasso, como a gente sabe. Dá para construir um pentágono regular com régua e compasso. Dá para construir polígonos de 17 lados com régua e compasso. Aliás, o Gauss pediu para desenhar no túmulo dele um polígono regular de 17 lados. Ele gostava muito desse teorema. Tem uma Olimpíada que eu fui na Alemanha, que foi na cidade que o Gauss nasceu, Braunschweig, né? Em 89, né? Em IMO de 89. E a medalha era um polígono regular de 17 lados. Bacana. Isso equivale. Então, ninguém sabe se existem infinitos números ímpares para os quais é possível construir um polígono regular com esse número de lados. Se aqueles forem os únicos primos de Fermat que existem, o maior número ímpar para o qual você pode construir um polígono regular com esse número de lados é o produto desses primos de Fermat distintos.
quer dizer 3 vezes 5 vezes 7. 3 vezes 5 vezes 17 vezes 257 vezes 65.537, que é esse número aqui. 3 vezes 5 dá 15, que é 17 menos 2. 3 vezes 5 vezes 17 dá 255, que é 257 menos 2. E assim por diante, né? Isso aqui é 2 a 32 mais 1, que aparece lá, é 4294967297. Esse cara mais 2. Isso é geral sobre essa sequência. Mas, então, um polígono regular com essa quantidade de lados, qualquer potência de 2 vezes essa quantidade de lados, sempre dá para construir com régua e compasso. Mas pode ser que esse seja o maior número ímpar com essa propriedade. Bom, esse negócio de poder construir com régua e compasso, aqui, números dessa forma, cosseno de 2π sobre n, possa ser escrito só com raízes quadradas, a partir de números inteiros, né? Então, deixa eu fazer alguns exemplos. Por exemplo, cosseno de 2π sobre 3 é menos meio. Cosseno de 2π sobre 5 é 72 graus, dá raiz de 5 menos 1 sobre 4. Agora, cosseno de 2π sobre 17 é um pouco mais complicado, mas também dá para escrever só com raízes quadradas. É menos 1 mais raiz de 17, mais raiz de 34 menos 2 raiz de 17, mais 2 raiz de 17, mais 3 raiz de 17, menos raiz de 34 menos 2 raiz de 17, menos 2 raiz de 34 mais 2 raiz de 17. Tudo isso sobre 16. E assim, bom, cosseno sobre 257 também dá, é mais complicado ainda. Mas sempre dá só com raiz quadrada, né? Cosseno de 2π dividido por esse número aqui também dá para escrever só com raiz quadrada, fica um troço meio feio. Vocês podem imaginar. Mas dá uma contribuição para as tabelas trigonométricas de vocês. Tá bom, acho que a gente falou bastante sobre esses primos especiais, sobre como testar a primalidade deles. Depois a gente... Nós vamos falar, provavelmente, sobre propriedades aritméticas de sequências recorrentes na próxima vez, tipo sequência de Fibonacci, em particular, coisas que têm a ver com critério de Lucas-Lehmer. Idealmente, eu vou dar uma prova do critério de Lucas-Lehmer usando sequências recorrentes no meio da próxima vez. Tá bom, é um prazer. Então, sem mais demora, vocês têm um simulado, dá para você se divertir. A gente teria dos números mesmo, né? Isso, então os dois primeiros são múltipla escolha, o terceiro é discursivo. Vamos lá. Eu já venho, Deixa eu tirar